ayan mga kapana, magluluto tayo ng crab. Ito yung crab nito. So ngayon, lilinisan lang natin. Diyan meron tayong meron na tayong mga nalinis na. So, meron tayong nahuli na 4 na piraso. Kuha namin to kagabi. Yan, lilinisan ko lang. Tututpasan lang ko yan. Tututpasan natin. Tanggalin lang to. Yan. May mga puti-puti ano to sa sea cucumber, mga dagta ng sea cucumber. Tatanggalin na lang din natin. So yan, tapos na to. So yan, okay na yan. Itong 4 na ito lulutuin natin. Lalagyan lang natin yan ng asin para may lasa. Lalagyan lang natin ng konting tubig. Okay na yan. Takpan natin para mabilis maluto. Ayan na yung niluluto nating crab. Meron pa yung dalawa doon. Ang kadili. Frutas, legumes, verduras e mais. Proteínas, carboidratos e vitaminas. Tudo isso vai te fazer crescer mais. Leite, iogurte, queijo e ovos dão calço pra fortalecer os ossos. Feijão, arroz e macarrão dão energia pra brincar sem parar. Então, meu amigo, não fique de pirraça. Coma tudo que sua mamãe preparar. Frutas, legumes, verduras e mais. Você vai crescer forte, saudável, isso é fato. Comer é bom, faz bem pra saúde. Frutas, legumes, verduras e mais. Proteínas, carboidratos e vitaminas. Tudo isso vai te fazer crescer mais. Minha casa, ela foi roubada, demolida, arrasada, coitadinha da minha casa. Faz bem pra saúde, frutas, legumes, verduras e mais. Proteínas, carboidratos e vitaminas, tudo isso vai te fazer crescer mais. Leite, iogurte, queijo e ovos dão calço pra fortalecer os ossos. Feijão, arroz e macarrão dão energia pra brincar sem parar. Frutas, legumes, verduras e mais. Proteínas, carboidratos e vitaminas. Tudo isso vai te fazer crescer mais. Leite, iogurte, queijo e ovos dão calço pra fortalecer os ossos. Feijão, arroz e macarrão dão energia pra brincar sem parar. Yep. Dahil mga Ơi.